E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Felipe Coronel, prazer. Não se preocupem, eu não vou pedir para vocês curtirem o vídeo, assinar o canal, ativar o sininho nem nada. Isso aqui é outra proposta. Enfim, eu estou gravando isso aqui uns dias depois da morte da juíza Ruth Bader, RBG, não é RBD. Foi uma grande associada da Suprema Corte dos Estados Unidos, uma grande figura no Senado norte-americano. E, enfim, é uma perda para todos nós, principalmente para os norte-americanos, porque ela foi muito importante na conquista de vários direitos, para implementar uma consideração e um respeito iguais a parcelas da população que muitas vezes são renegadas. Enfim, se não for por ela ser uma figura muito importante para o direito, que seja então pela grande pessoa que ela foi e por fazer valer muita coisa do que a gente vai ver aqui. Uma pessoa que entendeu a sua responsabilidade como agente institucional, como agente político e o seu papel para com a sociedade. Vamos lá. Ronald Dworkin foi professor em NYU, Universidade de Oxford, Yale, UCL. Ele sucedeu o Herbert Hart, em Oxford, lecionou Jurisprudence, que é direito, enfim. Ele foi aluno do Hart, na verdade. O Hart foi um grande autor positivista, junto com Kelsen, junto com Austin e outros, criou uma grande teoria do positivismo próprio, e foi justamente porque o Dworkin foi aluno do Hart, aprendeu com Hart, que ele foi um dos seus maiores críticos, e aqui a gente vai ver isso refletido, né? Dworkin faz parte de um pós-positivismo. O pós-positivismo, não me entendam mal, não é uma continuação do positivismo, ele não é uma oposição ao positivismo, no sentido de ser total oposto ao positivismo, não. Ele é uma teoria crítica, critica pontos que o positivismo deixa para trás, que o positivismo deixou a desejar, principalmente no que a gente fala do ativismo judicial, do poder dos juízes de decidir casos para os quais ainda não tem decisão pregressa. E é claro, não vou falar aqui que todos os autores positivistas concordam, falam a mesma coisa. É claro que eles falam coisas muito diferentes, mas sim, existem três premissas, existem algumas coisas que eles têm em comum, eles concordam. No caso, como o Dworkin tem uma relação especial com o Hart, e porque, evidentemente, a teoria do Hart é muito importante, ele vai ser o principal alvo da oposição, da crítica, melhor dizendo, ao positivismo jurídico. Mas primeiro, em que esses autores, esses tantos autores positivismos concordam? Tem um mínimo que faz com que eles sejam enquadrados de alguma forma nessa corrente chamada positivista. Aqui eu coloquei a foto do Hart, vocês já viram, e do John Austin, veio antes do Hart. O John Austin teve uma teoria muito baseada na imposição de uma autoridade soberana, o direito como essa instituição da soberania. Tem mais o Kelsen também, mas não ia caber na imagem ali, porque tem eu, aqui também tem que caber. Mas o Kelsen também foi muito importante. A primeira das premissas é o pedigree da norma. Depois tem a obrigação jurídica e o poder discricionário. O que esses positivistas acreditavam? A norma de direito, a norma jurídica, se diferencia de outros parâmetros de conduta por ter uma origem especial. Elas são mais especiais do que as outras. Elas são reconhecíveis. E aí que vai entrar o que o Hart falou o que o Hart propôs da regra de reconhecimento. Uma regra por meio da qual tu pode conhecer todas aquelas normas que fazem parte do ordenamento jurídico. Porque, afinal, para os positivistas, o direito, o ordenamento, é só as regras. Direito e as regras são coextensivos. Ok? O Austin vai dizer
seguindo esse mesmo passo, que ninguém tem uma obrigação jurídica, ninguém tem uma obrigação para com o direito, senão em função de uma regra. Se uma regra não te mandou fazer isso, não tem uma obrigação. Tudo bem, faz sentido, é coisa e tal. Mas, por mais que o Hart queira dizer, bom, mas as normas têm uma textura aberta, elas comportam interpretação pelo juiz, pelo intérprete do direito. Ninguém aqui é louco, todo mundo sabe que vão existir sempre casos inéditos, casos para os quais não tem uma regra pregressa, casos que a gente nunca viu. E qual é a decisão que os positivistas tomam em conjunto para isso? Bom, se a textura aberta das regras, e aqui, quando eu falo de regra, eu falo da regra do precedente, né, pessoal? A gente está tratando de um direito common law, não civil law. Então, lá, a principal fonte do direito vai ser, claro, o precedente, as decisões anteriores. Então, se nenhuma regra de um precedente fornece decisão por caso concreto, mesmo que nós a leiamos como uma textura aberta, bom, o juiz vai ter total liberdade para usar o seu discernimento pessoal, a sua opinião pessoal para decidir o caso como ele quiser. Claro, vai ser um pouco loteria. E se não existe norma, nós temos que decidir o caso, essa decisão do juiz inédita vai ser como que uma norma judicial concreta. Mas como é que fica a história da obrigação jurídica? Bom, se o caso foi submetido ao juiz e ele condena um réu sem que houvesse uma norma anterior, ele, na verdade, vai criar uma norma para esse caso, uma norma depois da ocorrência do fato. Isso vai ser problemático, porque pensem, poxa, pegamos um parque aí, pô, o juiz vai decidir, não, tu não poderias ter pisado na grama do parque, porque ele quer. Entende? O certo era, não podia ter pisado na grama do parque. Mas ele não tinha como saber, não tem como saber antes que eu não podia pisar na grama, não existia essa regra. Bom, mas é isso aí. Né? É uma forma de coesão social, uma forma de ordem, não importa se isso é justo, se isso não é justo. Na verdade, o direito e a moralidade, o direito e a justiça, isso outro autor que vai dizer, Hans Kelsen, não andam juntos, não tem nada a ver. Entende? É simplesmente um projeto de coesão. Por que ali está escrito originalidade? Porque o juiz vai ter originado um novo direito, nova regra que vai se aplicar para um fato que é anterior a ela. Ele vai ter criado como se ele fosse um legislador delegado. E claro que nós temos vários problemas disso em função da legitimidade dos juízes. Mas isso não importa. No fundo, a prática do direito para os positivistas é um conjunto de atos de vontade. A decisão judicial é um ato de vontade e a legislação promulgada também é um ato de vontade. Depende dos agentes imbuídos do poder que vão decidir de uma forma ou de outra. E é claro que o pós-positivismo vai criticar isso, ele vai, claro, concordar que existem regras, que essas regras são específicas, que os juízes têm o poder de império para decidir como quiserem, que casos inéditos vão aparecer a todo momento, mas eles vão entender, Dworkin vai entender, que ignorando que existem outros parâmetros de decisão que não as regras, né, que quando as regras acabam, o que nós temos é simplesmente a opinião do juiz, nós ignoramos um grande papel desempenhado por outros parâmetros. Eles chamam de princípios. E assim, princípios nem sempre são aqueles princípios que nós estamos falando, né, que nós conhecemos hoje. Né? A teoria dos princípios vai falar de costume, de uma moralidade, de uma opinião, de algo que nós, como sociedade, dividimos. São convicções que vão além daquilo que está expresso. Ou seja,
esses princípios de que o Dworkin vai falar, o Dworkin e outros, McCormick, enfim, refletem uma essência, uma cara, um semblante do direito, ou seja, uma expectativa que nós, como sociedade, depositamos no direito como fenômeno, como instituição, para prestar coisas para nós. Esses princípios vão dizer muito sobre a identidade, sobre qual o que o direito serve para garantir. E não é só a ordem, são várias outras coisas. Ele tem um semblante, uma direção. E é irrelevante que a gente, para aplicar o direito, queira delimitar isso é direito, isso não é direito. Na verdade, simplesmente devemos lançar mão de vários parâmetros, vários indicativos, como formas de fazer do direito uma instituição social que pode garantir a justiça. Isso é estranho, mas sim, o direito pode garantir a justiça. Aqui eu coloquei umas citações diretas do Dworkin, eu fiz isso em algum outro slide depois, para vocês lerem, né? Como é um vídeo, podem pausar se quiserem dar uma lida, mas claro, isso aí tudo está subentendido no que eu estou falando aqui. Enfim, então fiquem à vontade. Né? Aqui tem o antagonismo. Né? Claro, eu coloquei numa forma de oposição, mas lembrem, né? O pós-positivismo não vai rejeitar tudo que o positivismo já contribuiu. Não, ele vai só trazer as suas críticas, dizer que existem coisas além. Sabe? Os casos difíceis podem ser decididos de uma forma muito menos lotérica do que a opinião do juiz. Na verdade, quando a gente fala em decidir por princípios, essa é uma parte muito importante aqui, presta atenção. Quando a gente fala de decidir por princípios, julgar por princípios, nós estamos falando julgar conforme as convicções que nós temos. Ou seja, conforme aquilo que nós, como sociedade, fomos capazes de produzir como um consenso. E esse consenso tem um lastro na moralidade, tem uma origem na moralidade. Sabe? Porque simplesmente é muita coincidência que nós repudiamos tanto o homicídio e casualmente ele esteja previsto no Código Penal. Ah, não pode matar, é o homicídio. Sabe? Deve ter alguma ligação entre o direito e a moral, o direito e a justiça. Eles não podem estar tão separados assim como querem os positivistas, como queria Kelsen. Para o Kelsen, vocês conhecem o modelo da pirâmide, eu coloquei ali, eu estou apontando assim como se vocês conseguissem ver, mas tem uma pirâmide ali embaixo, e isso na verdade é um empilhado de regras, de atos de império do Estado que tem entre si uma hierarquia. Entre as regras não existe uma ligação, outra que não... Simplesmente elas são o direito, fazem parte do direito, elas têm uma origem, elas não precisam ter uma coesão. Por outro lado, a teoria dos princípios do pós-positivismo, aí McCormick e o Dworkin, principalmente o Dworkin, vai dizer que não, existem alguns parâmetros que fazem parte do direito, que são relevantes para o direito e que não são simplesmente atos de império, atos de vontade das autoridades. Existem princípios, parâmetros que antecedem qualquer criação legislativa, a criação jurisdicional, enfim, porque no fundo são a própria moralidade, é um próprio pacto que nós como sociedade fazemos, que é a nossa condição de sociabilidade. Nós temos uma noção de certo e errado, é nesse sentido que o Dworkin usa moralidade. Nós temos uma noção de certo e errado e em alguma medida nós concordamos sobre o que é certo e errado. Claro que de forma muito ampla, né? Nós somos diferentes, nós discordamos em várias coisas, mas o Dworkin vai insistir que sim, nós podemos encontrar um consenso. Esse consenso é expresso em princípios que não necessariamente estão bem delimitados, eles estão como que esparsos pelo tecido social, implícitos nas decisões anteriores, enfim. Aqui eu coloquei várias figuras assim que são muito sugestivas. De um lado ali, eu continuo apontando, bom, ali tem um pergaminho, né, e uma caneta,
uma prisão, enfim, um pergaminho, porque, claro, é assim que a gente publica as nossas normas, as nossas decisões hoje em dia, né? Ignorem o Jus Brasil, né, para minha explicação funcionar. E, do outro lado, no outro quadrinho, temos também né, não exatamente o oposto, temos uma liberação, figuras que são sugestivas também. Temos uma placa, uma carta coringa e a balança da justiça. Eu trouxe ali também o paradigma do caso Riggs and Palmer, um caso do século XIX que o Dworkin cita na obra dele. Ele usa para ilustrar a importância dos princípios na solução dos casos difíceis, o que seria julgar por princípios, né? Nesse caso, final do século XIX, pessoal, muita coisa não existia ainda. Um herdeiro matou o seu testamentário para ver em seu favor adiantada a herança. Claro que esse herdeiro matou, foi comprovado, então ele foi penalmente responsabilizado, mas a grande dúvida nesse caso era se nós podíamos responsabilizá-lo além do penal, não dando direito à herança para ele. Né? Nós não conhecíamos ainda a indignidade para a herança. Então era uma grande dúvida. Será que ele merece a herança mesmo indo preso ou não? Mas, enfim, o que a Suprema Corte Americana decidiu? Ela resgatou um princípio do direito romano, um princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, do próprio ilícito, para julgar improcedente, enfim, para negar a herança a esse homicida. Porque, enfim, vocês conseguem perceber aqui comigo que existia um fundo de reprovação, tem alguma coisa errada aqui, né, no cara matar o parente para receber a herança antes. Gente, por mais que não existisse uma regra expressa, sabe? Existe algo que nós conseguimos identificar como reprovável, existe uma resposta que nós conseguimos identificar como certa para esse caso. E essa resposta esteve sempre implícita nesse princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza que o juízo invocou. Esse princípio não estava legislado, nunca tinha sido decidido, de novo, veio lá do direito romano. E o juízo invocou porque sim, esses princípios faziam sentido, porque são compatíveis com tudo aquilo que vinha antes, com todo o direito, todas as outras decisões da mesma corte e tudo aquilo que até a sociedade poderia esperar, a segurança, a expectativa que a sociedade tinha em uma pessoa como essa não satisfazer o seu anseio dessa forma, entende? Tudo está relacionado à função, aquilo que a gente espera do direito. O que ele pode ser para nós? Ele pode garantir para nós a justiça. E aqui, algo muito difuso nos diz que esse caso tinha alguma coisa errada. Algo muito difuso que o Dworkin vai chamar de princípio. Um positivista chamaria de a opinião pessoal do juiz. É diferente, nós falamos aqui de convicções que nós compartilhamos, de pistas que nós mesmos deixamos em decisões anteriores e em outros parâmetros. Por que eu coloquei uma placa ali? Por que eu coloquei um coringa, uma balança da justiça? A placa indica para nós uma direção. O Dworkin, numa entrevista mais além, vai dizer que o direito, na verdade, é um departamento da moral. Ou seja, o direito não é a moral, não é a própria moral, porque, claro, existem regras, vocês estão pensando aí, procedimentais, regras que não contêm em si uma noção de certo e errado, regras que servem a outros propósitos, umas regras chamadas secundárias, por exemplo. Mas existe alguma ligação do direito com a moralidade. Não é coincidência que nós temos uma legislação proibindo o homicídio. Não é coincidência que hoje nós temos o Instituto da Indignidade para a Herança. Isso não é de graça. Por quê? Porque o direito é um departamento da moral. Algumas normas de direito, algumas regras jurídicas, alguns padrões do direito refletem convicções
morais que nós compartilhamos em uma teoria de justiça que está na base da nossa sociedade. Que, claro, a gente não conhece, mas nós compartilhamos de alguma forma. A gente acabou de ver aqui nesse exemplo. Por isso que a gente diz que o direito é uma instituição social de poder, enfim, de influência, parcialmente vinculada. Não é totalmente vinculada, ela não é totalmente autônoma em relação à moral. Por quê? Porque dentro de algumas normas do direito tem imperativos morais, mandamentos de conduta. É diferente, por exemplo, das regras de um jogo de xadrez, por exemplo. Eu dou aqui o exemplo do xadrez, tá? Alguém devia jogar xadrez, mas... Né? Por que uma regra que estipula o que é o checkmate? Como é que acontece o checkmate no xadrez? Eu não sei, porque eu nunca joguei xadrez. Mas, enfim, deve ter um jeito de fazer o checkmate, deve ter uma regra que diz como é que isso acontece e tal. Isso é uma regra de xadrez. Por quê? Porque isso é o mais certo, é a nossa expectativa? Não. Porque foi a forma como os caras que criaram o jogo acharam de organizar. É mais fácil, faz mais sentido. Ok, ou futebol, por que a bola, quando passa da linha do gol, é gol? Ah, porque é mais certo, sabe? Porque é a nossa expectativa moral, né? Faz parte da nossa sociedade. Não, é simplesmente porque é mais fácil de ver a bola passando do gol, ok. É uma forma de coesão, de organização. E os positivistas justamente queriam que o direito fosse assim. Que são simplesmente normas de coesão, é a ordem, a forma como a gente arranjou a sociedade aqui. Por que é proibido matar? Ah, porque o Estado não quer que tu mate. Para o Estado é mais fácil organizar a ordem social, deixar a sociedade comportadinha ali, se a gente não matar uns aos outros. Tem uma lei que proíbe isso. O que o Dworkin vai dizer? Claro que a nossa sociedade é melhor sem mortes, mas é condição da nossa sociabilidade que nós não nos matemos uns aos outros. Por quê? Porque isso é errado, isso é ignorar a condição humana, isso é não tratar outra pessoa como um igual, isso é injusto, entende? Existe um fundo de injustiça nisso. E é isso que representa essa placa, essa direção. O direito funciona como um vetor que se pauta pela moralidade. Se estudar no vetor na física, no colégio, o vetor não é algo que começa e termina. O vetor é um ponto que segue uma direção, ela é uma flecha. E é assim que o direito e a moralidade funcionam. O direito vai tentar seguir aquela direção que a moralidade vai dizer. Vão ter decisões erradas, é uma instituição social, uma instituição falível como nós. Vão ter decisões erradas, mas o caminho certo sempre vai ter sido traçado, o caminho da moralidade sempre vai estar traçado, por mais que nós acabemos nos desviando dele por decisões, por atos das instituições que são errados. De novo, o pós-positivismo não nega que existam atos de vontade, decisões judiciais, legislação. O juiz vai escolher a resposta que ele quer dar para o caso, ele tem poder de império para isso. O legislador vai legislar como ele quiser, mas isso não impede que exista uma resposta certa fora disso, fora desses atos de vontade deles. No fundo, eles estão exercendo um poder, eles estão exercendo a realidade institucional do direito. Mas os pós-positivistas querem que a gente acredite que existe, na verdade, algo além das decisões institucionais, algo independente, algo que já está preparado para ser descoberto nessas decisões. Então, aqui a segunda figura ali, o Coringa. Coringa poderia ser também uma cartinha do trunfo, tá ligado? Aquela cartinha do trunfo do jogo, que o trunfo ganha de todo mundo, pode ser até o Uno eu não sei adaptar, mas enfim. O trunfo é simplesmente algo que tu coloca no jogo e muda toda a realidade, muda tudo que a gente sabia. O Dworkin usa os direitos morais são trunfos em face do Estado. Por quê? Porque existem aqueles direitos institucionalizados, aqueles que o Estado, no exercício do seu poder, reconhece, e existem direitos morais que estão latentes na nossa sociedade. Eles sempre existiram.
E o Estado precisa reconhecer como efetivo, como jurídico, entende? Por exemplo, eu sou parte num contrato de trabalho. É parte da nossa teoria de justiça que eu tenha direito a um salário mínimo, né? Eu tenho um direito moral à edição de uma legislação que me preveja um salário mínimo para eu trabalhar dignamente, para eu ser considerado como igual pelo Estado, para eu ter uma mínima dignidade. Mas o Estado pode, até o momento, não ter legislado nada sobre isso, não ter esse direito, não foi implementado, não tem legislação sobre o salário mínimo. Eu posso processar o Estado e ir a juízo dizendo, bom, eu tenho direito a um salário mínimo, eu tenho direito à edição de uma lei que preveja um salário mínimo para mim. E o juiz pode condenar o Estado, reconhecendo o meu direito moral à edição dessa lei como jurídico, e o Estado tem que implementá-lo, tem que finalmente legislar o salário mínimo. E é isso que significa um direito como um trunfo, um direito que eu oponho ao Estado. Olha, meu direito moral está aqui. Ele não foi reconhecido, ele não tem força própria, porque a coerção está no Estado, mas eu posso opor, tem um direito moral. E o direito e a moral estão sempre bastante ligados. O direito serve para várias expectativas, dentre as quais essa que eu acabei de exemplificar. Bom, agora que a gente sabe que existem regras, princípios, outros parâmetros, o Dworkin vai chamar eles todos de padrões do direito, porque contém informações jurídicas, nós podemos estudar a distinção que o Dworkin faz entre os princípios e as regras. Óbvio, as regras e os princípios, hoje a gente sabe, são mais e menos específicos, né? As regras se aplicam da forma tudo ou nada, porque as regras conflitam diretamente entre si. Uma regra pode prever uma solução X e uma regra pode prever uma solução Y, as duas são incompatíveis, nós temos que escolher uma. A estrutura da regra é fato operativo, consequência normativa, ou seja, uma lacuna que nós vamos preencher conforme as condições do fato e vamos ver qual é a solução jurídica que se segue. Eu tenho um contrato de trabalho. Se sou parte num contrato de trabalho, tenho direito ao salário mínimo, né? Considerando que a legislação do salário mínimo existe, se sou parte no contrato de trabalho, tenho direito ao salário mínimo. Essa é a consequência jurídica. Se não sou parte do direito do trabalho, de um contrato de trabalho, não tenho direito ao salário mínimo. É bem simples. Então, nós podemos pensar assim em duas regras. De novo, aquele nosso exemplo do parque. Pisar na grama. Uma regra prevê. É proibido pisar na grama. Outra regra prevê. É permitido pisar na grama. Bom, nós não temos como adotar as duas ao mesmo tempo. Elas não se complementam, se opõem. Como é que a gente vai escolher? Nós temos que usar recursos, critérios que estão além das próprias regras. E esses critérios podem ser princípios, porque, na verdade, os princípios, esses parâmetros que não são regras, esses padrões que não são regras, estão subjacentes às regras, né? Não são coisas totalmente independentes. Na verdade, as regras conferem um sentido mais específico aos princípios. E os princípios são mais amplos, refletem, na verdade, uma identidade do direito, uma cara, um semblante. De novo, o direito não tem uma extensão específica, não é relevante para nós dizer o que é direito, o que não é direito. Mais relevante é usar tudo aquilo que está ao nosso alcance, todas aquelas convicções que nós compartilhamos para decidir os casos da melhor forma, para fazer do direito o melhor que ele pode ser. Então, por trás da aplicação de cada regra, existe um princípio. Existe uma constelação de princípios, na verdade. A aplicação de uma regra deve ter a ver com o vetor da moralidade, o vetor do direito, com aquele sentido que o direito tem, a cara do direito. Porque, no fundo, ele há uma integridade. Aplicar o direito é aplicar uma integridade, ele tem que fazer sentido como um todo. Bom, os princípios são mais amplos, né? Aqui, na verdade, eles expressam propósitos, finalidades
estados ideais, coisas que nós queremos, são expectativas, né? Aquelas expectativas que nós depositamos do direito para além da garantia da ordem e da imposição. Podemos pensar assim nesse caso do parque, aí o princípio do parque impecável, bem claro, né? Mesma coisa, o princípio da igualdade, o princípio da liberdade, o princípio da integridade, são coisas que nós queremos, estados de otimização do direito e da própria sociedade. Se nós temos um princípio do parque impecável, o que faz mais sentido? Nós adotarmos aquela regra que proíbe pisar na grama ou a regra que permite pisar na grama? Claro que é a regra que proíbe pisar na grama. Porque todo mundo sabe, se todo mundo ficar pisoteando a grama, o parque vai deixar de ser impecável. Se nós, como sociedade, nutrimos uma expectativa de que nossos parques permaneçam impecáveis, nós não podemos adotar regras que permitam uma finalidade completamente oposta. Isso. Então, dentro dos princípios, vão estar as regras. As regras vão ser escolhidas conforme os princípios, conforme uma integridade. Porque os princípios contêm uma essência do direito. Eles contêm, em última medida, aquele nosso consenso que o Dworkin insiste que nós temos na moralidade. Um consenso que nós podemos, sim, muito amplamente delimitar. Nós vamos ver isso mais além. No caso, nós não precisamos de uma regra para estipular uma obrigação jurídica. Nós podemos concordar que vários princípios podem estipular uma obrigação. A gente já viu naquele caso, Riggs versus Palmer, que eu acabei de citar, que a obrigação jurídica do sujeito de não matar o seu testamentário sempre existiu, foi imposta por um princípio de que ninguém pode se beneficiar daquela torpeza. Então o Dworkin vai dizer, o juiz não criou aquela obrigação, ele não vai dizer assim, tu tem a obrigação de não ter matado o teu testamentário, não, tu sempre teve aquela obrigação. Né? A mesma coisa com o parque, por exemplo, não existe nenhuma regra sobre pisar ou não na grama, mas nós socialmente cultivamos a ideia de que os nossos parques têm que ser muito bem preservados, têm que ser impecáveis. Nós conhecemos essa finalidade, isso aí faz parte da nossa teoria moral, né, do que a gente compartilha para viver nossa vida cotidiana. Bom, então o sujeito, vendo que ninguém pisava na grama, todo mundo respeitava isso, tinha condições de saber que ele tinha a obrigação de não fazer aquilo. Essa obrigação foi proposta por um princípio, não foi imposta por uma regra. E isso não deixa de ser relevante para o direito, que eu sempre esteve ali, não foi criado pelo juiz. Mas nessa distinção da amplitude dos princípios e das regras, né, claro, os princípios são amplos, né, eles vão exigir um sopesamento, que um princípio não é mais importante do que o outro, na verdade. Se tu pegar dois princípios, vamos ver, o duplo grau de jurisdição e a presunção de inocência. Ninguém nega que esses dois princípios são importantes. São duas formas de otimizar, de fazer da aplicação da justiça a melhor possível. Mas eles podem claramente entrar em conflito no caso concreto. E escolher qual deles vai ser mais importante naquele caso concreto depende do contexto, depende do que nós queremos, em última medida depende da nossa finalidade, do nosso direito, do semblante do nosso direito, o que ele demonstrou ser até agora, o que as decisões anteriores disseram, o que tem mais a ver. Nós queremos privilegiar, por um lado, a efetividade da aplicação da justiça, ou, por outro, nós queremos privilegiar as garantias dos direitos de um acusado de defender-se em liberdade até o trânsito em julgado. São duas coisas que nós, como sociedade, vamos ter que decidir qual delas nós vamos querer privilegiar. Isso depende do contexto, porque princípios eles não conflitam entre si sem um contexto. Bom, mas nessa distinção de amplitude dos princípios e das regras, a gente pode, às vezes, confundir regra com lei.
Mas, na verdade, o Dworkin vai dizer que não são a mesma coisa, são coisas diferentes. Na verdade, a regra pode estar exprimida em mais de uma lei. A lei é um fragmento, é alguma coisa que é escrita. De novo, ela é um ato de vontade do legislador. Eu peguei aqui como exemplo o artigo 7º, inciso 4 da Constituição e o artigo 76, inciso 1 da CLT. Os dois prevêem o direito ao salário mínimo ao trabalhador. Ou seja, se eu sou trabalhador, se eu sou parte de um contrato de trabalho, tenho direito ao salário mínimo. As duas prevêem a mesma regra, as duas podem ser lidas nessa forma, fato operativo, consequência normativa. Mas o fato delas serem a mesma, delas terem em si um mesmo conteúdo, nos indica que elas não são esse conteúdo, não são o próprio conteúdo. Existe uma regra que é mais ampla que essas leis, que está reproduzida no seu conteúdo. A regra, se sou parte do contrato de trabalho, tenho direito ao salário mínimo, está reproduzida nas leis. Duas leis podem se complementar, inclusive, para dar o significado de uma regra. É isso que o Dworkin vai dizer. Mas, assim, não é por acaso que, aqui nesse exemplo, no nosso direito como um todo, o direito infraconstitucional muitas vezes imita, reproduz o direito constitucional. Esse fenômeno da constitucionalização do direito infraconstitucional não é por acaso. Ele tem a ver com aquela noção de integridade do direito, dele fazer sentido como um todo. Nós vemos que os juristas, os operadores do direito no Brasil, pretendem que esse direito seja coeso como um todo, que ele faça sentido e que, em última medida, ele reflita muitas das nossas expectativas em relação ao direito. Bom, essa aqui é a tese dos direitos do Dworkin. Na verdade, é só uma síntese do que eu vim falando até aqui. Eu adiantei várias coisas, porque, no fundo, estão todas ligadas, estão todas bem coesas. Mas a tese dos direitos é quando o Dworkin se preocupa em dizer que direitos nós temos, por que temos direitos e, principalmente, como esses direitos funcionam, principalmente nos casos difíceis, os hard cases. Hard cases porque não existe norma, não existe regra pregressa, não existe precedente para esse caso. Como é que o juiz vai reconhecer esses direitos? Esses direitos morais latentes na nossa sociabilidade, na nossa teoria de justiça. Como é que ele vai fazer para reconhecer? Bom, os precedentes vão ter um grande papel nisso, um papel de segurança, né, para guiar o juiz na resposta. Dworkin insiste, existe uma resposta certa para os casos difíceis, mas em que sentido certa? Percebam, certo, essa palavra pode ter dois sentidos. Pode ser o certo de uma operação matemática, a resposta certa, verdadeiro. Ou pode ser o certo no sentido de o certo a fazer, o certo a ser feito, a escolha certa, a escolha moral. E é claro que ele vai privilegiar esse segundo sentido, o sentido moral da palavra. Por quê? Porque se existe um vetor da moralidade, esse vetor é da nossa moral, das nossas convicções compartilhadas de justiça, a resposta certa vai ser um ponto dentro desse vetor. Vai ser alguma forma de expressão da moralidade que nós temos que descobrir. Os direitos e as obrigações morais estão implícitos nos princípios, nessa constelação de princípios nem sempre expressos. E nós precisamos resgatá-los. Mas como? Como? Pela interpretação. O precedente, na verdade, os casos julgados anteriores, vai contar uma história, a história de uma instituição de poder, a instituição judiciária, a instituição que serve para
operar, interpretar o direito. Todas aquelas decisões que vieram antes vão ser relevantes para determinar qual é a identidade que aquela instituição construiu no tempo. Como é que a gente sabe que um tribunal é pró-consumidor, pró-operário? Como é que nós sabemos que a jurisprudência de um tribunal privilegia a economicidade em vez da socialidade? Conforme as decisões que ela já foi capaz de produzir. Toda essa história institucional. O Dworkin vai dizer, tudo isso vai estar introjetado na própria convicção do juiz. Né? Por isso que quando ele decide por princípios, quando o juiz decide conforme o precedente, ele não vai decidir conforme um discernimento pessoal, um intuicionismo. Ele vai decidir conforme as convicções que nós temos, conforme aquelas pistas contidas nos precedentes que nos indicam princípios que contêm de forma latente direitos e obrigações morais para o caso. Nós temos, como juízes, que tornar efetivos, reconhecer como jurídicos. Nós podemos, é claro, optar pela resposta errada. No fim, o juiz tem o poder de império para escolher, mas isso não impede que exista uma resposta certa esperando por ele. Ele vai ter que adotar essa resposta. E por que o Dworkin confia tanto que os juízes vão adotar essa resposta certa? Bom, na verdade, ele vai vincular os juízes a essa história institucional. O juiz não vai conseguir se desvencilhar do contexto em que ele está. Ele vai saber que ele é um juiz vinculado a tal tribunal, que o tribunal tem uma história. Ele não vai conseguir não se contaminar por isso. Mas é claro que existe um componente de boa-fé desse juiz, de querer respeitar o precedente. Por isso que eu falei da RBG, porque ela foi uma grande juíza que soube conciliar moralidade, justiça e precedente. Eu vou reiterar ela mais além. Mas aqui eu trouxe outro caso paradigmático aqui para a gente ilustrar. Esse caso é um pouquinho diferente, ele é mais recente também, é de 1976, caso General Motors. Eram 5 mulheres negras, que processaram a empresa por discriminação. Elas alegavam que não foram contratadas por serem mulheres e negras. E, bom, a corte considerou, tudo mais a acusação. A General Motors se defendeu. Não, mas olha aqui, trouxe uma planilha com dados de todos os empregados da empresa. E lá estavam pessoas negras e mulheres. E o que a corte considerou? Bom, não, existe aqui uma regra contra a discriminação, regra instituída por um precedente, contra a discriminação racial. Existe uma regra instituída por outro precedente contra a discriminação por gênero. E no caso aqui, nós vemos que tem mulheres trabalhando na empresa, tem pessoas negras trabalhando na empresa. Então, não tem qualquer irregularidade aqui. Nós não podemos condenar a empresa, porque essas regras têm que ser, as coisas têm que ser vistas de forma separada. E qual foi a insurgência contra o juízo de improcedência que, né, deu desfecho para esse caso? Esse caso foi muito infeliz, uma decisão que, infelizmente, pareceu errada. Porque nesses dados que a empresa trouxe para se defender, nós víamos, existiam pessoas negras trabalhando na empresa nos setores de montagem, e eram todos homens, fazendo trabalhos braçais. Por outro lado, também existiam mulheres trabalhando na empresa em setores de secretaria de administração, mas eram todas brancas. Então a insurgência dessas mulheres era contra a discriminação por serem um caso à parte, uma secção das duas coisas, das duas formas de discriminação, que a aplicação fria das regras instituídas pelo precedente não comportava. Então, o juízo optou por essa solução, mas o Dworkin não chegou a analisar esse caso. Mas se nós fôssemos introjetar tudo que ele falou,
talvez nós pudéssemos pensar numa forma de conciliar essas duas coisas. Se essa corte já foi capaz de produzir um precedente que coibiu a discriminação, se a corte tem uma história institucional que se opõe à discriminação por qualquer natureza, nós não podemos aplicar essas duas regras de forma fria e separada. Existem bons indícios, nesse caso, de que houve alguma forma de discriminação e essa forma é mais específica do que aquela que a lei foi capaz, a regra foi capaz de prever. Se nós queremos um direito que garanta a essas mulheres uma igual consideração e um igual respeito em relação às outras pessoas, nós não podemos deixar, nós temos que invocar princípios que impeçam que essa discriminação de mulheres negras prevaleça. Talvez esse caso devesse ser procedente, e essa talvez fosse a resposta certa, por uma questão de consideração e respeito, uma questão de igualdade, de princípios, não é mesmo? Mas enfim, por que eu falei da RBG? Porque é claro que vai existir o precedente injusto. Claro, a história institucional não vai ser perfeita. O direito e a moralidade não são a mesma coisa, porque decisões institucionais podem vir a ser equivocadas. Decisões institucionais podem se negar a reconhecer como jurídico um direito moral que existe, por simplesmente ter interpretado equivocadamente. Então, invocar cegamente o precedente, a história institucional, não é necessariamente privilegiar a justiça e conferir ao direito aquela função mais célebre que ele pode prestar para nós. A RBG soube conciliar essas duas coisas, respeitar a história de uma instituição, respeitar que existe uma instituição pública e, ao mesmo tempo, procurar um progresso da moralidade, né? Procurar capitanear o nosso caminho em direção ao vetor da moralidade. Nós podemos nos desviar desse vetor, é claro, só lembrar, a escravidão já foi algo celebrado pelo direito, já foi algo socialmente aceito em outros tempos. E hoje, o fato dela ser uma prática rejeitada e proibida pelo direito reflete que nós somos capazes de progredir em prol da nossa própria teoria de justiça. O que eu quero dizer? Se nós estamos comprometidos com a ideia de que justiça é consideração e é respeito, escravizar a pessoa sempre foi algo equivocado desde lá atrás. Nós que não sabíamos, nós que não tínhamos a maturidade suficiente para isso, para saber. Hoje nós sabemos que isso é reprovável, hoje nós sabemos que isso é condenável e o nosso direito acompanha essa convicção moral, porque nós nos aproximamos da nossa própria teoria de justiça que está fundada numa ideia de igualdade. E esse é o papel que o Dworkin atribui aos juízes, esse papel de promover um progresso, de mostrar, descobrir a moralidade. A essência institucional vai ser, na verdade, uma asserção, uma tentativa de dizer o que é a nossa moral, né? Se o direito uma vez já chancelou a escravidão, é porque ele tentou dizer que dentro da nossa moralidade a escravidão era aceita, quando na verdade não era. Ele errou. E a história institucional tem que estar sempre se adaptando. E se adaptando ao progresso e conforme o progresso moral que nós na sociedade empenhamos constantemente. Então, percebam, o juiz, por que o juiz deve estar vinculado a essa essência institucional? Por que o juiz deve respeitar a sua própria instituição? Porque ele é um agente de império, ele é um agente de poder. Dworkin vai falar de uma responsabilidade política, uma responsabilidade pelo exercício do poder
de que se dispõe, né? Eu tenho um poder de conferir efetividade de direitos morais, eu tenho um poder de interpretar a lei, de dizer o que é a nossa justiça. Então, eu, como juiz, sou responsável perante a minha própria instituição e perante o próprio público jurisdicionado que espera aquela função pública, aquela função prestacional de dirimir conflitos. Então, o Dworkin tenta dizer para nós que o juiz, na verdade, não cria nada, que ele se vincula, que ele precisa resgatar aquilo que já existe, aquilo que já faz parte da nossa própria identidade, aquilo a que ele mesmo se vincula. Então, quando nós falamos do problema do ativismo judicial, o Olavo de Carvalho é um que fala horrores mal do Dworkin, diz que o Dworkin é grande defensor do ativismo judicial. Nós temos que reconhecer que ele não faz uma interpretação certa. Na verdade, o Dworkin se preocupa em dar todas as ferramentas para o judiciário, para o direito funcionar da melhor forma possível, sem que os juízes inventem direito, façam o que quiserem, entende? Claro que a prática vai revelar equívocos, mas isso é muito difícil de controlar. A ciência do direito, se é que é uma ciência mesmo, é argumentativa, é profundamente interpretativa. Então, talvez o pós-positivismo faça mais pelo problema do ativismo judicial do que os positivistas, que simplesmente consideravam que o exercício do poder discricionário pelo juiz é um efeito colateral, né, da existência de um direito, da existência de um poder de julgar casos. O Dworkin vai dizer que isso, na verdade, é muito mais amplo, que existe um conteúdo muito mais profundo por trás disso. Bom, quando eu falo, reitero, que nós temos uma teoria de justiça, que nós temos um consenso em alguma forma, o Dworkin reitera, fala que nós conseguimos sim concordar em alguma medida muito ampla, muito fundamental. O que eu estou querendo dizer? De fato a gente concorda? De fato, qual é a relevância dessa teoria de justiça para nós? Bom, agora a coisa vai ficar um pouquinho mais séria, vai ficar bem complicado. John Rawls. Bom, John Rawls é o autor cuja teoria o Dworkin vai se apropriar para explicar como é que esse consenso, como é que essa identidade social funciona e de que forma o direito pode ser implementado em função dela. Ali tem uma fotinho dele, o John Rawls, sei lá, o cara é quase primo do Dworkin, olha a cara ali, os caras são iguais, mas não confundam, tá? Não é a mesma pessoa. O John Rawls veio antes do Dworkin, um teórico contratualista, neocontratualista, porque justamente ele é reativo em relação aos contratualistas clássicos, principalmente o Hobbes, vai trazer para nós também uma teoria de direitos, que nem o Dworkin, inclusive porque essa metáfora contratual faz sentido para comportar direitos, né? Em última medida, o que é um contrato? É um pacto de direitos e deveres, de prerrogativas e obrigações. Então, essa é a metáfora que o John Rawls vai trazer para nós, para explicar de que forma nós podemos concordar. Bom, ele vai ser reativo em relação ao Hobbes, por quê? Hobbes vai dizer que o nosso direito fundamental, a causa fundamental da existência de um Estado, da existência de uma sociedade civil, vai ser a proteção do ser humano, vai ser o direito à segurança da vida. Esse vai ser o direito que vai fundamentar a existência de um Estado, do Leviatã. Mas o John Rawls vai dizer que é o seguinte, olha, não, na verdade não. O contrato social se funda em um preceito, em um princípio e em direitos dele decorrentes muito mais amplos que a segurança da vida, né? O contrato social pode fazer muito mais pela justiça do que simplesmente garantir a segurança das pessoas. Ele pressupõe que todos nós sempre
buscamos o nosso interesse, que nós temos uma vida, uma existência que nós temos o direito de preservar, a dignidade. E a partir dela mesma ele vai dizer onde é que nós encontramos o nosso consenso. Ele vai propor uma situação hipotética. E se nós estivéssemos em um estado anterior de sociedade? E se nós fôssemos colocados em uma posição original? Uma posição em que nós fôssemos vendados, nós estivéssemos sob um véu da ignorância. Um véu da ignorância, ou seja, nós não conheceríamos quem nós somos, nosso nome, nossa constituição física, que posição que nós vamos ocupar na sociedade, se nós vamos ser mais favorecidos, menos favorecidos, pobre, rico, se eu vou ter mais influência, se eu vou garantir ou não a minha segurança mais do que os outros, se eu vou ter mais recursos. Não, a gente não sabe de nada. Tá? Tu tá numa posição de ignorância, tu só sabe que tu existe e que tu quer continuar existindo. Só isso. É uma hipótese. O que nós escolheríamos se nós estivéssemos nesse lugar? Esse lugar é marcado por um equilíbrio reflexivo, ou seja, nós vamos, entre nós, equilibrar os nossos interesses. Nós não sabemos nada sobre nós mesmos, nós só sabemos que queremos continuar existindo. Nós, os outros também. Nós queremos a mesma coisa, o nosso interesse nesse ponto é o mesmo. Então nós temos um equilíbrio para refletir sobre o que queremos para nós. Como é que vamos pactuar uma forma de nos preservarmos, uma forma de levar à frente esse nosso interesse para constituir uma sociedade. É como se a gente fosse realmente contratar a existência de uma sociedade. Essa é a metáfora. Bom, se eu não sei se ali na frente, no estado de sociedade, eu vou ser mais ou menos favorecido que os outros, bom, é razoável. Eu pensaria, bom, se eu não sei se eu vou estar melhor ou pior, pelo menos eu vou contratar que eu vou estar igual. Todo mundo tem o direito de aceitar ou não os termos desse contrato, entende? Então tem que ser uma posição que todo mundo aceite, tem que ser um contrato em que todo mundo concorde. E ninguém pode prever, eu quero estar numa posição melhor do que os outros, porque os outros não vão aceitar o contrato, não vai acontecer. Então todos vão entender que é melhor estar numa posição igual à dos outros. E vejam, essa posição igual contém todas as outras prerrogativas que nós poderíamos imaginar. Contém, eu não sei se eu vou ter mais ou menos segurança do que os outros, não posso prever mais segurança para mim do que para os outros, então pelo menos eu vou ter igual segurança. Eu vou ter igual liberdade. Essa igualdade, essa equidade contém todas as outras diferentes liberdades que nós podemos imaginar. Então, o preceito fundamental de justiça é a equidade. O Dworkin vai se apropriar e vai interpretar como um direito de igual consideração e respeito. Em última medida, todos os direitos que nós temos, todas as obrigações que nós temos, apontam para um gênero, para algo muito abstrato, que é um direito de igual consideração e respeito. Vejam, a solução daquele caso da General Motors poderia ser solucionada assim. A solução poderia ser solucionada. A solução estaria no direito de igual consideração e respeito. Essas pessoas queriam ser tratadas como iguais, queriam ter a mesma chance que as outras pessoas de serem contratadas também. E é aí que o John Rawls vai apontar. Nós concordamos. Esse é o nosso ponto de partida, esse é o nosso mínimo. Então, a partir disso, já no estado de sociedade, nós vamos nos desfazer daquela metáfora e tal, e vamos assinar uma constituição, um documento físico, que vai instrumentalizar todos esses direitos e deveres mais fundamentais que nós pactuamos no estado de posição original. E a partir daí, nós vamos ter que formular concepções do que a gente pode buscar, do que a gente pode querer dentro da nossa teoria de justiça. Por que hoje a escravidão ainda existe? Bom, todo mundo sabe que a escravidão é errada. Todo mundo sabe que é uma conduta socialmente reprovável, inaceitável. E o direito prevê isso também.
Mas por que que existem pessoas que ainda escravizam outras? Bom, se as pessoas não têm dúvida do que elas estão fazendo é errado. Elas não têm dúvida disso, elas fazem dissimuladamente. Mas por que que isso é incompatível? Sempre foi incompatível com o nosso contrato social. Porque elas estão formulando concepções de bem, escravizar os outros, que são incompatíveis com a nossa concepção de justiça. Eles estão paralelos à nossa justiça, paralelos ao direito. E por isso essas condutas, se descobertas, têm que ser punidas. É por isso. Enfim, toda essa ideia, usei a RBG para falar de um progresso da moralidade, de um vetor da moralidade, que parte da nossa teoria de justiça. Isso dá uma ideia de progresso, dá uma ideia de embalo, de narrativa. E o Dworkin sabe. O Dworkin vai usar isso em seu favor. Ele vai falar de um direito como narrativa. Ele vai fazer um paralelo com a literatura, mostrando como é que o direito pode ser parecido com a literatura e como é que o direito pode se valer da literatura para funcionar melhor. Partindo do que o John Rawls falou. Para mim, essa é a parte mais legal, a parte mais importante da teoria do Dworkin, uma das maiores contribuições dele. E aqui está tudo que a gente já viu também. Ele vai falar que a interpretação do direito pode se valer da interpretação literária para funcionar melhor. Ele vai dizer que o próprio direito como fenômeno, como instituição social, pode funcionar como romance. Primeiro, a interpretação do direito, a interpretação das proposições, dos padrões do direito. Bom, para interpretar a gente tem que saber o que são essas proposições, né? Já sabemos, são regras, são princípios, são costumes, é toda uma expectativa, uma justiça, enfim. Vamos lá. Mas como é que nós definimos isso aí? Bom, alguns teóricos vão dizer as proposições de direito são, na verdade, fatos sociais, são atos de vontade, fatos históricos. Um dia um juiz resolveu decidir de uma forma, ou o legislador resolveu promulgar uma lei. Outros teóricos vão dizer, não, na verdade, as proposições do direito são uma moral objetivamente concedida. É algo que vem da natureza, que nós simplesmente temos que introjetar e aplicar cegamente. Claro que o Dworkin vai dizer que não é nenhuma coisa nem outra, né? O cara é muito do meio termo. Ele vai dizer que as proposições do direito são, ao mesmo tempo, fatos históricos, mas fatos interpretativos da moralidade. Bom, a gente viu que a nossa teoria de justiça, a nossa noção de certo e errado, a nossa moralidade, não é dada pela natureza. Ela é construída. Poxa, a gente fez um contrato, nós pactuamos algo que todos nós concordamos. É a nossa condição de sociabilidade. Então, é uma moral construída, ela não é objetiva, ela é nossa. E as decisões, os atos de vontade das autoridades competentes são tentativas de dizer o que é o desdobramento dessa moralidade no caso concreto. Tá, o que é? São fatos históricos, são atos de autoridade. Então são as duas coisas ao mesmo tempo. E como é que essa autoridade vai tentar desdobrar o que é a nossa moralidade? O que é aquela coisa tão ampla, no caso concreto? Bom, através da interpretação. O direito, de novo, é uma atividade profundamente argumentativa e interpretativa. E por isso que a gente precisa desses parâmetros que o Dworkin vai dizer. Bom, como é que a gente pode se valer dessa interpretação literária do direito para usar nas proposições jurídicas? Como é que a gente interpreta um livro de literatura? Os caras da literatura, os grandes especialistas, vão divergir sobre qual é a melhor forma de interpretar um livro. Eles vão dizer, alguns vão dizer, não, a melhor forma de tu interpretar um livro, uma obra, é resgatar as intenções que o autor tinha em cada linha que ele escreveu.
O que ele queria para aqueles personagens, o que ele quis dizer naquela página e, e qual era a intenção dele, o que ele queria demonstrar. Então, tudo bem, na verdade, vai ter que fazer um juízo probabilístico do que aquele autor era, qual era a personalidade dele, como é que ele estava quando ele escreveu aquele livro. Ele tomou um conhaque, um escão, ficou bem louco, escreveu, ele era não sei o que, preconceituoso, ele era um babaca, ele era um cara adorável. Não sabemos, a gente não sabe, é muito difícil. Outros, e aí o Dworkin vai se incluir, dizem que não, nós temos que usar uma ferramenta de interpretação chamada hipótese estética. Bom, a estética aqui não é a estética de beleza da tua esquina, o pessoal vai fazer sobrancelha e tudo mais, não. Estética é um domínio filosófico que estuda o melhor, estuda aquilo que nós conhecemos na sua melhor forma, na sua forma mais bela, mais verdadeira, enfim, o melhor. Então a hipótese estética vai ser uma forma de ler um texto literário como a melhor coisa que ele pode ser. Aquele texto é a melhor obra literária a partir dessa visão aqui que eu adoto. Ou seja, a gente tem que ser altruísta. O autor escreveu alguma coisa e a gente está em dúvida sobre o que ele pode ter dito, mas uma interpretação engrandece a obra e torna ela incrível. A gente tem que escolher essa. Por quê? Porque uma obra literária não é só o que um autor escreveu. Claro, foi ele que originou essa obra, sem ele nada teria acontecido. Mas o público, aquelas pessoas que vão consumir, o domínio público da opinião, tem um papel muito importante na construção dessa obra. Esse papel é interpretativo, nós criamos coisas, nós fechamos espaços com a nossa imaginação, com a nossa interpretação. Então, a partir do momento em que o autor publica essa obra, ela passa a fazer parte do domínio, da nossa cultura, ela é um presente para nós e nós temos a chance de aproveitá-la como a melhor que ela pode ser. Não, talvez para o Machado de Assis ali fosse óbvio que a Capitu não traiu o Bentinho. E ele não precisasse nem dizer isso, sabe? Mas hoje, esse final aberto, traiu ou não traiu, é algo que engrandece a obra, faz com que ela se perpetue na nossa cultura, seja tão especial, faz com que ela seja mais incrível ainda. Outro exemplo, sei lá, se o Kafka queria usar a figura do besouro, o barata, para mim é uma barata, no Metamorfose. Por que ele escolheu aquela barata? Não sei, podia ser alguma coisa aleatória. Ele matou uma barata e foi escrever o livro, estava na cabeça dele. Ou nós temos a chance de pensar assim, mas ele pode estar usando esse bicho para falar da insetização do operário, da insetização do trabalhador como algo dispensável, algo que se substitui fácil, aparece aqui e ali. E nós temos, de pano de fundo dessa obra tão boa, tão maravilhosa, uma crítica social poderosa, uma crítica social da época. Por que nós não adotaríamos essa segunda interpretação? Né? Então vocês já viram o que eu quero chegar. O direito não é diferente. O Dworkin vai fazer a sua argumentação, mas aqui eu peguei um exemplo nosso, a concepção de família na Constituição de 88. Tem aqui o artigo 226. A família é a base da sociedade e merece especial proteção do Estado. É isso. Bom, tudo bem, legal. A família é protegida, é um vínculo importante e tal. Mas o que é a família? Quem é que vai ser protegido? Que tipo de família vai ser protegida? Bom, se nós fizermos um juízo intencionalista, se nós procurarmos a intenção do legislador, bom, a gente pode pegar na própria Constituição. A Constituição fala da família monoparental, do casamento e da união estável. Seriam só essas três formas. E aí, pensando ali naqueles homens lá em 88, naqueles velhos, o que eles iriam querer? Eles iriam considerar a família como uma entidade pluralista,
né, como algo que pode ser várias formas diferentes? Provavelmente não. Mas nós temos a chance de hoje considerar que a família, na verdade, é muito mais do que isso. A família é um vínculo de afeto. A família é muito mais importante. Ela faz parte da nossa vida. Então, todos nós gostaríamos de ter uma família e querer que essa família, todos nós queremos que essa família seja considerada e respeitada da mesma forma como as outras. É um direito de igual consideração, igual respeito do Estado e das outras pessoas, a nossa família. Por mais que a gente não seja da forma, da combinaçãozinha que as pessoas lá em 88 queriam. É algo muito mais amplo. Nós temos a chance de fazer do nosso documento, da nossa Constituição lá de 88, algo muito melhor, algo que comporte da melhor forma as nossas expectativas. Vejam, essa leitura que eu acabei de fazer da Constituição parece muito mais compatível com a equidade do que a leitura que as pessoas em 88 fariam ou que os intencionalistas de hoje fariam. Então, por que não usar essa interpretação? Bom, a outra parte, a parte mais legal, e é assim que eu encaminho a minha aula, é a metáfora do romance em cadeia. Ali eu fiz no ladinho da página um desenhozinho, foi eu que fiz, tá muito bem feito, deu um trabalhão, mas para ilustrar como é que isso funciona. Enfim, um romance em cadeia. É uma parábola que o Dworkin usa para explicar o direito como um fenômeno, mais especificamente o papel dos juízes e no exercício do seu poder e da instituição judiciária. Ele fala assim, bom, e se nós pegássemos um grupo de romancistas, sei lá, 10, 15 romancistas lá, e nós disséssemos para eles, vocês vão ter que escolher um livro, ter que escrever um livro juntos. Cada um escolhe um capítulo, esse livro vai ter que ser coeso, vai ter que ter os mesmos personagens, esses personagens vão ter uma jornada que faz sentido, então ele vai estar dentro de um gênero literário. Então, olha aqui, se cada um dos romancistas tem que escrever um capítulo, e esse capítulo tem que fazer sentido com o que veio antes, bom, ele vai ter que ler tudo aquilo que foi escrito pelos outros romancistas, outros escritores, e interpretar. Bom, na verdade, fica óbvio, Dworkin está querendo dizer que nenhum desses romancistas vai conseguir fazer a sua parte adequadamente usando uma técnica intencionalista. Se eu quiser procurar a intenção de todos os outros que vieram antes de mim, eu não vou conseguir. Porque não existe uma única intenção. Cada um tem as suas subjetividades, os seus anseios, suas aspirações, e isso vai estar implícito no texto, tudo bem, mas o que está escrito não mente. O que está escrito é domínio público, deve ser consumido, deve ser inteligível. Então, não existe uma única intenção, eu não vou conseguir achar a intenção do cara que veio antes de mim, nem do que veio antes dele. Se eu tentar fazer isso, claro que a obra vai dar errado. Nós queremos achar um percurso que é comum a todos, e esse percurso vem através da interpretação. Exceto o primeiro dos romancistas, que é o cara que vai começar o livro, todos os outros vão ter que fazer isso. Mas mesmo esse primeiro romancista vai ter que interpretar o gênero literário e as condições que foram dadas para escrever essa obra. Bom, se é um livro de suspense, um livro de terror, eu não posso ficar fazendo uma gandaia, uma comédia aí e tal. Não, tem que simplesmente te ater a isso, esses parâmetros mínimos, e dar a tua contribuição. Esses romancistas são iguais entre si, todos eles são igualmente donos daquela obra. Enfim, o juiz não vai ser diferente. Claro, isso é uma metáfora, é uma parábola. O juiz, vinculado a uma história institucional, é só mais um
integrante de um empreendimento em cadeia. Vários juízes vieram antes daquele juiz, várias outras decisões conferiram tom àquela essência institucional, tentaram dizer o que é justo para nós. E o juiz precisa respeitar isso. Ele precisa tentar seguir, abandonar convicções pessoais incompatíveis que ele eventualmente tenha e saber desempenhar a sua função pública de forma responsável. Por quê? Porque assim como num livro que tem um público literário, no direito nós temos o público jurisdicionado, que depende das decisões, depende de um exercício responsável daquele poder pelo juiz. E dentro disso, conferindo tom a essa narrativa em cadeia que os juízes vão construir, está o gênero literário, que é a nossa teoria de justiça, é a nossa expectativa, aquilo que o direito existe para assegurar. Os juízes vão dar a sua contribuição, vão usar a sua técnica, a sua aptidão como romancista, mas o juiz não é mais ou menos dono da essência institucional, ele não contribui mais ou menos do que os outros. Ele simplesmente faz parte daquilo, ele está em meio àquele cenário. E junto com os outros juízes, ele vai tentar dizer o que é o justo. Vai dizer como é que precisa ser esse gênero literário em que a gente está inserido. Dworkin vai falar de uma leitura moral da Constituição, porque dentro de um regime democrático, Dworkin vai confiar muito nos juízes, vai dizer que eles são muito capazes de assertir sobre a nossa moral. Mais capazes, inclusive, que o legislador, que os políticos eleitos, porque, no fim, a arena política é marcada por jogos partidários, por partidos de maioria, por partidos de minoria. E para o Dworkin, a democracia só vai ser uma democracia se ela assegurar para todos uma participação comunitária universal. Todos têm que ter uma participação íntegra na construção da nossa narrativa social. E se a política, por votação, privilegia maiorias em desfavor de minorias, é papel do juiz assegurar que essas minorias vão ser tratadas com igual consideração e igual respeito também. O juiz vai fazer uma revisão judicial das deliberações da política. Vai adaptar as leis à nossa teoria de justiça, conforme elas façam mais sentido. É um exemplo que eu fiz aqui com a Constituição. Nós temos uma deliberação de maioria, de 88, e nós adaptamos a interpretação para comportar o nosso direito de igual consideração e respeito. É isso que o Dworkin espera dos juízes. Por mais que os partidos de maioria vençam e essa deliberação deles seja incompatível com a nossa teoria de justiça. Os juízes precisam fazer uma leitura moral da Constituição Federal. E, claro, a partir disso eles vão ter muito poder. Talvez por isso que o Olavo de Carvalho critique tanto o Dworkin, acha que os juízes são ativistas, né, na teoria dele e tudo mais, mas também outros, tem autores de verdade, pessoal realmente sério, que também critica isso, que questiona o Dworkin sobre como é que tu pode esperar que os juízes, sujeitos não eleitos, agentes políticos não eleitos, ajam com essa responsabilidade, ajam em prol da justiça, sejam quase que donos da justiça, e assegurem que as distorções da democracia serão erradicadas do nosso cenário político. Um desses autores vai ser o Jeremy Waldron, um grande autor, muito importante, vai ser abordado na próxima aula pelo Guilherme. Vai dialogar bastante com o que a gente falou aqui. E aqui eu deixei uma última síntese aí do Dworkin sobre isso aí que eu acabei de falar, sobre o direito, né? Como é que o direito é uma obra como uma obra literária. Deixei aqui uma questãozinha para a próxima semana. Essa questão eu vou repostar no Moodle depois, vocês
vão ter um prazo para responder. E ali tem uma foto do Dworkin jogando bola com o filho dele, um cachimbo na boca, porque é assim que eu quero encerrar essa exposição aqui, pessoal. Então, obrigado pela atenção, por terem me ouvido até aqui. Foi um prazer, uma honra. Obrigado mesmo e até uma próxima.